Olá, tudo bem? Eu desejo que você esteja em paz, que a fé que você possa ter em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo possa te fortalecer. Eu quero contribuir com a sua fé, porque Deus, lá em Efésios 4 diz que existe só uma fé, um só batismo, um só Senhor, um só corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja em toda a terra. A sua fé precisa estar firmada não em homens, mas na rocha, que é Jesus Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra angular, a pedra principal. Por isso ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. A sua fé precisa estar na rocha. Passaremos dias difíceis. Não tenho como falar ao contrário. Passaremos dias difíceis. O pranto, o choro será constante, mas a fé precisa ser inabalável. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. As verdades da palavra de Deus, não as mentiras de falsos profetas. Portanto, reconheça os verdadeiros, que são poucos, e os ouça. Pare de escutar falsos profetas. É hora de acordar. Você precisa alimentar a sua fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, Ele te ama tanto e Ele deseja que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o juízo dele já era anunciado pelos profetas. Já era. E aqueles que já eram íntimos de Deus e ainda são íntimos de Deus sabem que eu estou falando. Agora, aqueles inconsequentes que não conhecem Deus, que não tiveram experiência de Deus, vão culpar Deus dessa situação. Deus nunca foi culpado. Deus é amor. Mas Ele está requerendo o senhorio dele, que foi vilipendiado, que foi minimizado pelos governantes da terra, pelos religiosos, pelos falsos profetas. Deus é Deus e Ele requer a soberania dele, Ele requer a honra concedida ao seu Filho Jesus, Senhor Salvador. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o pastor das nossas almas, é o nosso vigário, é o nosso intercessor diante de Deus. Aliás, o único intercessor. Não existe imagens, pessoas que possam interceder diante de Deus. Só Jesus, o unigênito de Deus, o Filho único, o unigênito, tornou-se o primogênito, o primeiro, quando ele morreu, ressuscitou. E a Bíblia diz que não há nenhum intercessor além de Jesus. Não há, não existe. Não existe nenhum intercessor, muito menos intercessora. Não existe. Portanto, Deus requer que reconheçamos a sua santidade. Santo, santo, santo é o nome de Yahweh e do seu filho Yahshua. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e no seu caráter que expressa amor. Amor, olha a natureza, expressa o amor de Deus, a harmonia. Os passarinhos não ficam sem alimento. Deus, Ele fez todo o universo e a terra especialmente para que o homem pudesse ter fartura. Mas os poderosos querem só para si.
e Deus fica irado com isso. Os governantes pensam em si, fazem leis injustas, praticam o que está em Isaías capítulo 10, versículo do 1 a 4, fazem leis injustas. Por isso, e os sacerdotes, os pastores e padres, andam no seu próprio caminho, cada um na sua ganância, de acordo com Isaías 56. Isaías 56 diz a situação atual dos sacerdotes de hoje, daqueles que deveriam falar verdades e falam meias verdades. Meias verdades são mentiras. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ao invés deles praticarem Efésios 4, que diz que há um só corpo, um só batismo, uma só igreja. Cada um tem a sua igreja, a sua placa. Cada um valoriza a sua placa. E não reconhece que o nome que deveria ser dado à igreja é o nome em que Paulo recebe, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus, a igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Corinto é uma cidade. Portanto, o nome é a igreja em Mococa, Casa Branca, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Porque Deus enxerga uma igreja só, para respeitar o princípio da unidade, descrito em Salmo 133, João 17, Efésios 4, Esdras 3:1. Precisamos reconhecer que Deus é um. O Pai e o Filho. Pai e o Filho. E o Espírito Santo está agindo em nós. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Mas nesse momento é um momento de juízo. Por mais que você ore para que Deus tenha misericórdia, Ele vai praticar. Ezequiel capítulo 7. Leia Ezequiel capítulo 7. Leia, leia. Mesmo que você nunca leu os profetas, leia Ezequiel 7. Deus vai cumprir o seu juízo na terra e ninguém pedirá, nem eu, nem a minha oração, nem a sua oração. O máximo que nós podemos fazer é pedir misericórdia para Ele aliviar, porque Deus está irado. O Cordeiro de Deus está irado. Ele requer a sua soberania, a sua glória e a sua autoridade. Tenha um bom dia.